Bom dia, hoje sexta-feira, hoje eu vou ler uma palavra da Bíblia do profeta, que foi o apóstolo de Jesus, o Pedro Simão. Ele que tinha aprendido tudo aquilo que ele pregava nos tempos de Jesus, que o Jesus tinha ensinado a ele, e eles já previam tudo aquilo que ia acontecer. Hoje eu vou ler uma palavra de Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 ao 22, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como este vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já é largo tempo. Não será tardia, e sentença a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, pondo-os para exemplo aos que viverem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias da sua alma justa, pelos que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sobre o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservas dos injustos para o dia do juízo, para ser castigado. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência da imundície e desprezam a dominações atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemam diante do Senhor. Mas este, como os animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando os que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódeos, são eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando braqueando convosco, e tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, as quais, deixando o caminho direito, errando segundo o caminho de Balaão, filho de Bozo, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Santo Deus. Estes são fontes sem águas, nuvem levadas pelas forças de vento, para as quais a escuridão das trevas
eternamente se reserva, porque faltando coisas muito arrogante e vaidade engodam com a concupiscência da carne e com as dissoluções daqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do que tal faz também se servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos pelos vencidos, tornou-se-lhe os último estado pior do que o primeiro. Porque o melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecer e desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada expedurou-se na lama. Glória a Deus, Santo Deus. Essa é a palavra do profeta Pedro. Pedro, que lá, todos os ensinamentos que ele tinha recebido do Senhor, ele já tinha aprendido, tudo aquilo que o Senhor tinha os ensinado, ele escreveu essa palavra e disse sobre os falsos profetas. E tudo isso que Pedro deixou no capítulo 2 do livro de Pedro, do 1 ao 22, está acontecendo no mundo de hoje. Hoje nós vemos tantas pessoas falando no nome de Deus, glorificando, falando, mas muitos são falsos mestres, falsos profetas, que estão só atrás do dinheiro, fazendo corrupção, enganando as pessoas. Mas Pedro já deixou escrito nesse livro de Pedro. Sei que muitos não vão gostar dessa palavra que eu vou falar, mas Pedro, Jesus já previa e já falava no livro, na boca de Pedro, que isso ia acontecer. Hoje nós vimos tantas pessoas falando no nome de Deus, pedindo dinheiro. Hoje inventaram até o tal de Pix, para que as pessoas passem o dinheiro. Tudo por avareza. Aqui nessa palavra está escrito que ia ter avareza, ia ter engano, ia ter a corrupção sobre os profetas. E hoje está acontecendo tudo isso. Entre esses profetas, muitos ainda existem verdadeiros. Mas tem muitas pessoas que estão cometendo erro, fazendo blasfema com o nome do Senhor, pedindo dinheiro, fazendo corrupção, tudo por avareza, para enganar as pessoas, para benefício de sua própria pessoas. Muitos profetas enganam as pessoas e pedem dinheiro para comprar casa, carro, sítio, fazenda. Jesus, quando ele esteve na terra, ele pregou a palavra e ele pregou de graça. Ele não cobrava um centavo de ninguém. E Jesus o curava. Ele era o médico dos médicos. Aonde ele colocava a sua mão, ele sarava. Ele curava cego, deficiente. Ele até mesmo ressuscitou. E ele não o cobrou um centavo de ninguém. E por isso que hoje, no mundo que nós vivemos, e aqui Deus fala, Pedro já deixou, por exemplo, a palavra citando a época do dilúvio de Noé, que a corrupção estava tanto que Deus não teve outro jeito a não ser destruir a terra. E ele fala de Sodoma e Gomorra também, que estava numa corrupção imensa e ele teve que destruir. Mas lá em Sodoma e Gomorra tinha um homem justo, um homem que temia Deus, que era Ló.
e ele o salvou, assim como ele fez com Noé no tempo de dilúvio. Sei que muitos são verdadeiros, mas entre os profetas tem muitos falsos. Eles falam e enganam, usam o nome do Senhor, falam que tem igreja, mente ao povo para pegar dinheiro do povo para uso próprio. Jesus, Deus, ele não precisa de dinheiro. E se ele escolheu uma pessoa para pregar a palavra ela tem que ser dada de graça. Nós não podemos cobrar de ninguém para fazer uma oração para glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele tinha o poder na sua mão e ele não cobrava de ninguém. Quem somos nós para cobrar alguma coisa? Se tudo que nós somos só usadas, somos só uma peça que o Senhor usa para levar a palavra do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Diante do Senhor, nós não somos nada. E aqui nessa palavra, o Senhor Pedro já escrevia que haveria os tempos que os profetas iam fazer isso. E hoje está acontecendo muito isso, que nós vemos principalmente nas redes sociais. As pessoas pedindo dinheiro, enganando as pessoas. Tem até o tal do Pix lá pedindo dinheiro. Tudo enganando o povo. Por isso que muitas pessoas às vezes se entristecem, deixam de seguir a palavra, acham que todas as pessoas são iguais. Mas no meio desses malfeitores, tem as pessoas justas, as pessoas que são verdadeiras, aquelas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente. Nós não precisamos enganar as pessoas para nós falarmos o nome do Senhor, porque tudo que nós recebemos do Senhor, nós podemos dar de graça, porque nós não somos nada diante do Senhor. E o Senhor fala que é melhor nós não sabermos da verdade do que nós sabermos da verdade e enganar o povo, porque no juízo final nós vamos ser jogados no fogo do inferno, como aquele anjo que ele jogou lá do céu para baixo. O anjo do mal certamente serão condenados. Ele diz que era muito melhor nós não saber da verdade do que nós sabermos da verdade e enganar o povo. Deus, ele nunca cobra nada de ninguém, porque ele dá tudo aquilo que ele tem na medida certa. Ele nos provê todos os dias da nossa vida e tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Para mim, vir aqui na rede social falar do nome do Senhor, eu não preciso estar enganando as pessoas pedindo dinheiro, porque Deus, ele já me dá tudo aquilo que eu preciso. O meu sustento, a minha saúde, a minha família. E lá do fundo do poço das provas ele me tirou. E aqui estou eu falando. Sei que muitos não vão gostar, mas estou falando o que está escrito no livro de Pedro, que Pedro, o profeta de Jesus, já previa o que ia acontecer. Você pode ler no livro de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 22. O falso mestre. Glória a Deus, aleluia. E eu já agradeço a Deus por tudo, que você reflita sobre essa palavra do nosso canal Reflexão Religiosa. Você pode refletir sobre a palavra, analisar. Se você gostou, você passe para os seus amigos. Não deixe ser enganadamente enganada pelos falsos profetas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. No meio dos mal profetas, há os verdadeiros, mas entre muitos são falsos, aqueles que fazem corrupção, que já era previsto pelo profeta do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu já agradeço a Deus por tudo, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém.